Bom, pessoal, agora nós vamos dar aí sequência, eu vou falar na parte 2, né, da aula de desenvolvimento econômico. Então, agora é para nós conversarmos um pouquinho a respeito do que é IDH, né? Falar um pouquinho da importância do IDH e que hoje é uma medida bastante utilizada, né? Então, vamos lá. Né? O IDH, então, ele possibilita caracterizar um país como sendo desenvolvido, como em desenvolvimento, como emergente ou como subdesenvolvido. Então, é a partir do IDH que a gente consegue ter uma ideia da característica de como que aquele país é do ponto de vista desenvolvimento econômico, ou seja, a característica do seu bem-estar, né? O bem-estar da população que vive naquela região, que é o que nós conversamos a respeito na parte 1, né? Então, já que desenvolvimento econômico ele mede, ele mensura a qualidade, né? O bem-estar dessa população, então o IDH ele tem esse objetivo, né? Com o IDH a gente consegue ter uma ideia geral de como que tá, né? Como é que é classificado esse país e ter uma análise geral. Inclusive, como ele é um valor, a gente consegue fazer comparação, né? Entre o valor de um lugar, o valor do outro, para ter uma ideia assim do ponto de vista, bom, quanto que um é mais desenvolvido do que o outro, né? Também a gente consegue ter esse tipo de informação. Então, ele foi criado por dois economistas, né, um indiano e um paquistanês. Eles inclusive ganharam aí prêmio Nobel pelo seu desenvolvimento, né, desse índice, e que é usado, né, até os dias atuais, com certeza, né, usado nos dias atuais. E assim, ele foi criado justamente para ter uma ideia, né, para se ter uma ideia de como que é aquele país e fazer um comparativo entre todos os outros países, né, restantes dos países do mundo, tá bom? Então, esse é o fundamento. Agora, vamos entender um pouquinho mais a respeito do IDH. Bom, o IDH, ele utiliza, então, três variáveis. Então, são três variáveis que são avaliadas, né? Então, a primeira delas é a expectativa de vida. A gente já comentou na parte 1 da aula, né? Então, expectativa de vida, ela tem relação com saúde. E o que a gente espera? Que as pessoas vivam bastante, né? A gente espera que as pessoas daquela região, se ela tiver acesso à saúde, se ela tiver informação, se ela tiver acesso a exames de diagnóstico, acesso a medicamentos, ou seja, se ela tiver acesso e informação, ela consegue aí, e assim, não só acesso, mas também ter uma saúde de ponta, né? Então, exames de ponta, medicamentos de ponta, tudo isso vão contribuir aí para a longevidade aí da população, né? Então, o primeiro ponto a ser levado em consideração. O segundo ponto é a escolaridade. Então, eles pegam a taxa de alfabetização e mais a escolarização bruta, né? Ou seja, quantos anos de estudo e qual é o percentual aí de pessoas que são alfabetizadas, né? Então, aí tem relação com a escolaridade, espera-se que quanto mais anos de estudo, melhor. Então, nós comentamos na primeira parte também sobre a questão da educação, né, de adolescentes e adultos e jovens adultos, então de 18 a 24 anos com mais de 11 anos de estudo. Então, espera-se que se tenha aí bastante anos de estudos, porque isso representa aí acesso à educação, então isso é importante para a nação, né? E outro dado importante é a parte de renda, que é o PIB per capita. Então, quanto de renda, né, quanto desse PIB, de renda não, mas quanto desse PIB, quanto desse montante, né, de dinheiro circulando aí no país é destinado para aquela população, tá? Então, é isso que é o PIB per capita. Então, analisando essas três variáveis, eu imagino o seguinte, né? Imaginem lá os pesquisadores tentando imaginar quais as variáveis, né, dentre todos aqueles indicadores que eu mostrei previamente para vocês, qual deles efetivamente representaria um país como sendo desenvolvido ou não, né? Então, eles elegeram aí as variáveis mais importantes. Então, uma que tem relação, que mede a saúde, que é a expectativa de vida,
outra que mede a educação, que é a taxa de alfabetização e a escolarização bruta, e o PIB per capita, que mede a renda, né? Então, eles avaliaram que esses são 3 itens importantes que são fundamentais para se dizer se uma nação é boa ou não, né? Se uma nação se ela é desenvolvida ou não. Bom, e aí como é que isso se interpreta? Então se faz um cálculo, né, em função dos números que são atribuídos aí, então os números de educação, anos de escolaridade, de longevidade, enfim, né, PIB per capita, enfim, se faz uma análise, né, se faz um cálculo e se chega no índice. E o índice, ele varia, né, ele tem uma escala que varia de 0 a 1. Então, o que é importante a gente entender? Que quanto mais próximo de 1, melhor é o índice, né? Mais desenvolvido é aquele país. E quanto mais próximo de 0, pior é o índice, né? Ou seja, menos desenvolvido é aquele país, né? Aquela região. Então, isso que a gente vai falar agora. E aí, a partir dessa escala, a gente tem aí a variação, né? Então, nós classificamos um país quando ele tiver um IDH entre 0 a 0,499, né? Como um baixo IDH. Aqueles em que tem o médio IDH, então 0,500 a 0,699. Aí o de alto IDH 0,700 a 0,899 e muito alto de 0,900 a 1, né? Então, a partir desses números, a partir dessa classificação, a gente consegue dar aí valores, né? E consegue interpretar aí o resultado. Então, vamos lá interpretar um pouquinho esse resultado. Mostrando um pouquinho sobre os países que têm um desenvolvimento humano muito alto, e a gente está falando que são os líderes, né, o que está sempre nas primeiras posições. Então, a gente tem aqui Noruega e Suíça, né? Aqui é a estimativa, né, para 2018, que foi publicada em 2019, aqui é o ranking, o quanto que mudou do ranking anterior, e aqui é o valor de IDH, e aqui está mostrando o quanto que melhorou aí do IDH, né? Então, como se já não bastasse, eles já tivessem, então, Noruega, Suíça, todos esses daqui, né? Como se já não tivessem ótimos índices, né? Ainda por cima todos eles, né? Então, do primeiro até o 13º, então, da Noruega até o Canadá, todos eles aí melhoraram um pouquinho aí do seu IDH. Então, isso daqui então, já não, como se não bastasse, né? Eles já são ótimos, ficaram melhores ainda, né? Então, a gente pode entender um pouquinho que a Noruega, né? Então, ela tem um IDH muito alto, Suíça também, então 0,946, a Suíça 0,954 a Noruega, então são valores muito altos, né? A Irlanda também 0,942, a Alemanha 0,939, Hong Kong aí 0,939. Então esses são os líderes, né? São os que têm aí são classificados com muito alto IDH. E o Brasil, onde é que ele está? Né? Ele está na 79ª posição, né? Não houve aí nem queda, nem aumento, tá? Aí o Brasil também houve um leve aumento do seu IDH, mas ele permaneceu na mesma posição, no mesmo ranking, tá? E o valor dele é 0,761. O que isso significa? Então, ele é classificado como um país de alto IDH. Tá bom? Bom, e aqui é para mostrar a série histórica de IDH do Brasil. Então, a gente consegue ter uma ideia, né, desde 90, o quanto que ele foi evoluindo. Então, do ponto de vista, então ele saiu, né, da sua posição de médio IDH para uma posição de alto IDH. Então, isso foi importante para dizer que é uma sociedade, que é um país emergente, né? Ele está sendo, né, um país emergente. Então, imaginem aqui, né, de 90
foi melhorando o ranking, ainda bem que foi sempre melhorando, não muito, mas foi aí apresentando melhoras. Então, isso significa que é importante, né, essa melhora, apesar de não ser tão gritante, mas comparado de 90 até 2018, a gente consegue notar aí uma boa mudança, né? E aí uma mudança em que sentido? Mudança do aspecto de saúde, mudança do aspecto de renda e mudança do aspecto de educação, né? De maneira geral. Então, houve uma melhora aí geral dos seus parâmetros. Então, isso é importante a gente também sinalizar. Bom, aqui é para apresentar, né, países que têm um baixo desenvolvimento humano, então que são os últimos, né? Olha o ranking, né, daqueles últimos que eu estou falando aqui para vocês. E agora eu vou fazer uma comparação entre o Brasil e entre aqueles que estão nos líderes e os piores, né? Para a gente entender um pouquinho aí como que se dá essa relação, por exemplo, né? Como é que eu consigo fazer uma comparação entre os países? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né? Ó, o Brasil, tá bom? Ele tá aqui nessa posição. Se eu pegar, então, alto IDH comparado com a Noruega, que é o líder, né? E, desculpa, a República Centro-Africana, que é uma das piores, né? Então, dá uma olhadinha a diferença, né, de números de DH e ainda comparando com algumas organizações alguns países pertencentes à América Latina. Então, Chile, né? Comparando o Chile aí, comparando com a Guiana. Então, a gente tem aí países mesmo da América Latina bem melhores do que o Brasil. Se eu comparar esperança de vida ao nascer ou expectativa de vida ao nascer, então dá uma olhadinha aqui, né? A média no Brasil é 74,7 anos. Comparado, por exemplo, com Hong Kong, né, que também é um dos líderes, né, tá no top, tem aí das variáveis, né, das variáveis não, do ranking de IDH, né, que é 84 anos, então é muita longevidade aí, né? E se eu comparar, por exemplo, a Suazilândia, que é um dos piores também, dá uma olhada, gente, 48 anos, quase 49 anos, então é quase a minha idade, né? Quase a minha idade, as pessoas morrem com nem 50 anos de idade, então é muito... E por que que morrem? Porque não tem acesso à saúde, porque não tem acesso à educação, não tem exames de diagnóstico, a pobreza extrema, a falta de alimentos, que não dá condições da pessoa prosperar, né? Não tem condições dela aí permanecer mais tempo viva, tá? Fora que tem a questão das guerras, né? Lá, né, na região tem questões de guerras, então assim é bem triste essa questão da esperança de vida, tá? Bom, e agora a média de anos de estudo. Então, o Brasil, gente, ele tá lá, né, no seu ranking, ainda é um dado que me deixa muito preocupada, né? Porque eu particularmente penso que a educação é a principal forma da gente levantar um país, né? O Brasil ainda não tem nem 8 anos, então isso significa que ele não completa, né? Os brasileiros, a grande maioria não completa, a média, né? A maioria, a gente está falando da média, não completa nem o ensino fundamental, né? Então lembra que eu falei, os 8 anos significa que já está, os 11 anos, desculpa, né? Que eu falei na parte 1 significa que é o ensino médio, né? O ensino fundamental a gente espera que sejam aí até 8 anos de estudo. E pelo contrário, né? A gente percebe que não tem nem 8 anos de estudo, então não se finaliza nem o ensino fundamental. Então, isso daí é uma judiação. Em compensação, na Suíça, né? Então, além de ensino fundamental, a gente também tem o ensino médio completo e o curso superior, né? Para dar aí os 13 anos. Comparado, por exemplo, com a Burkina Faso, né? Que não tem nem 2 anos, gente. 2 anos é muito pouco, né? Não tem, é 1 ano e meio só, é muito pouquinho de estudo, né? Assim, é muito. Então, quer dizer, é uma população completamente
dominada, né? Ela é uma população que se deixa ser dominada porque não tem estudo, não tem aquele discernimento, não tem acesso à informação, não sabe ler. Então, quer dizer, é completamente dominada por aqueles que detêm um pouquinho mais do seu conhecimento. Bom, além do IDH, que a gente consegue mensurar via mundo, né, nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nós chamamos de IDHM. A sua interpretação é um pouquinho diferente, né, justamente porque se a gente for utilizar a mesma classificação, muitos lugares vão ficar aí prejudicados, né, no Brasil, por exemplo. Então, de 0, tá? Opa, 0 aqui até 0,499 nós estamos falando de muito baixo IDH. De 0,500 a 0,599 baixo IDH. 0,600 a 0,699 médio IDH. 0,700 a 0,799 alto e acima de 0,800 muito alto, né? Então, isso é uma forma da gente também poder aí comparar os municípios. Comparando, então, usando, né, o IDHM, né, comparando, por exemplo, os estados, né? Então, aqui Distrito Federal, São Paulo. Então, onde nós estamos, né? Então, aqui comparando 2017, que é o último que nós tivemos, aí para 2016. Então, por mais que nós tenhamos uma queda no Distrito Federal, uma queda em São Paulo, mas de certa forma aí continuam como os líderes aí no Brasil, né? Então, significa que a educação, a saúde e a escolaridade são aí favorecem, né, com que esses estados tenham aí uma melhora, né, o melhor índice, o melhor IDHM, tá? Bom, então é isso. Aí, aqui nós temos, aí ele foi feito pelo censo, né? Essa informação, por isso que o valor, o ano é muito antigo, né? 2010, mas é que ele foi feito baseado no censo. Então, olha que interessante, esse daqui, ele leva em consideração os municípios propriamente dito, e não os estados, né? Então, olha os municípios 0,862, então São Caetano, Águas de São Pedro 0,854, né? Aí vamos lá ver São Paulo. Então, São Paulo, na 28ª posição, 0,805, né? Seria aí a sua colocação para saber, né, em que posição São Paulo estaria aí como município. Então, também é considerado muito alto. E aqui, gente, é para mostrar os últimos, né? Então, dá uma olhada aqui, ó, Melgaço no Pará, né? Então, esse aqui é o IDH 0418, Fernando Falcão 0443. Então, são valores muito próximos de países, daqueles países que têm baixíssimo IDH. Então, aqui, só por esse IDHM, a gente consegue perceber a grandiosidade do Brasil, né? E que em alguns lugares a gente tem o IDH de 0,800, né, 0,800, quase 0,900. No mesmo país, a gente tem uma discrepância e tem IDHs de países, como a gente mostrou, aqueles de baixo IDH, né? Então, quer dizer, a discrepância, né, a desigualdade, né, como é difícil realmente administrar aqui o país, justamente por conta dessas grandes desigualdades sociais, tá? Então, isso que reflete quando a gente analisa o IDH, né? Então, quando a gente vai avaliar o IDH, é isso que a gente acaba levando em consideração. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, né, gente, sobre IDH. Então, é importante, né, lembrem-se que é uma medida importante, utilizada até os dias atuais, né? Ela é importante para a gente poder fazer essa comparação. No entanto, ela tem algumas questões a serem levadas em consideração, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o IDH de Cuba e comparar com o nosso IDH, Cuba vai ter um IDH maior. No entanto, né,
interessante viver no Brasil do que viver em Cuba por conta da liberdade de expressão. Então, algumas características, né, que o IDH acaba não conseguindo mensurar. Então, é um dado interessante, a gente tem que utilizar para fazer as nossas comparações, mas o IDH ele não quer dizer o melhor lugar para se viver, né? Acho que vocês também já ouviram falar, apesar da Noruega estar sempre em primeiro colocado, mas ela tem um grande índice de suicídio justamente por causa do clima, né? A questão da educação, né? No Brasil, como é que se mede a educação? Não é da mesma forma, a taxa de alfabetização não é da mesma forma que é medido nos outros países. A nossa taxa de alfabetização, ela é medida simplesmente se a pessoa ela consegue escrever o nome, né? Então tem questões importantes que o IDH ele não na sua essência ele acaba não conseguindo mensurar. Então por que eu estou falando isso, né? Porque o IDH é sim um índice muito importante. Nós utilizamos sim para medir qualidade de vida, o bem-estar da população, mas ele não é 100% certeza o melhor lugar para se viver. Tá? Então, é isso que precisa deixar muito bem claro, tá bom? Bom, gente, então eu vou parando por aqui. Eu vou continuar com a parte 3, falando um pouquinho sobre as características do Brasil, e ainda mais porque o Brasil faz parte dos BRICS. Então, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Brasil dentro desse contexto do desenvolvimento econômico. Até mais. Até mais.